bom, meu querido? Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Muito bom fazer parte, de certa forma, dessa comunidade aqui com vocês. É muito bom também fazer parte de uma comunidade que ajuda, né, o avanço do Evangelho. Aqui, essa é uma comunidade que ajuda o avanço do Evangelho. E eu estou muito feliz, né, grato pela oportunidade de estar aqui com a minha esposa. Já tem 1 ano de casado aí, coisa boa demais. Deus vai abençoando cada vez mais. E a gente vai enfrentando desafios, né, lá em Capitão Poço, com o Marquinhos lá, e tem sido, assim, muito melhor do que a gente imagina, né? A gente vê, às vezes, aquelas histórias ruins, assim, né, de missionários e tal, mas eu só tenho coisa boa a falar. A experiência tem sido maravilhosa e encorajo os irmãos aí, sempre como o Marquinhos fala, né, de ir lá um dia, né, tá lá também com a gente lá, vai ser uma benção, tá bom? E, sem mais delongas, eu queria chamar a atenção de vocês por um texto que se encontra em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29, que a gente vai estar lendo hoje. O tema que a gente vai tratar nessa noite é buscando viver a verdadeira vida. Esse é o tema que a gente vai tratar nessa noite. Buscando viver a verdadeira vida. Evangelho de Mateus, capítulo 7, como eu falei, do versículo 24 ao 29. Então vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome pela leitura desse texto, por esse momento aqui de culto ao Senhor. E agora nós te pedimos, Pai, que através do teu Espírito, o Senhor traga iluminação à nossa mente, ao nosso coração, através dessa palavra. E que essa palavra seja, ó Pai, uma mensagem que a gente carregue durante todo o nosso ano de 2025, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu falei, o tema é buscando viver a verdadeira vida. Desde quando eu cheguei de Capitão Poço, até mesmo lá, eu já sabia que ia ter um momento que eu ia pregar aqui, né? E eu vim orando pela vida de vocês, que estariam aqui para ouvir essa mensagem. Então, cada pessoa que está aqui recebeu essa oração, né? Cada pessoa que está aqui, Deus preparou esse momento desse ano e agora, né, esse domingo à noite, para ouvir essa mensagem. Então, você pode ter certeza que essa mensagem não é para o seu irmão ao lado, essa mensagem é para você. Porque, amados, querendo ou não, entra ano e sai ano, e a gente tenta sempre se precaver para o próximo ano. A gente tenta sempre se perguntar, né, Senhor, me abençoa no meu próximo ano, o que eu posso fazer para melhorar o meu negócio, o que eu posso fazer para melhorar a minha família. Senhor, eu quero saber o que eu posso fazer para que as bênçãos de Deus cheguem até mim. Senhor, eu preciso saber que propósito eu posso fazer no final do ano para que a minha vida no ano que vem seja melhor do que esse momento. Só que com isso a gente percebe que, na verdade, o que as pessoas querem é uma condição de estar imune aos problemas, ou de saber o que fazer para que tenha algum tipo de resultado positivo na vida. Então, entra ano e sai ano, nós, cristãos, e eu estou falando isso por quê? Porque eu também passo por isso. Entra ano e sai ano e a gente começa a se perguntar,
E como eu falei aqui, isso é um problema porque isso torna a nossa fé imatura. Porque a gente sempre está esperando de Deus alguma coisa para que aí sim a gente vá e faça alguma coisa. É aquele tipo de coisa que apenas uma criança faz. Uma criança, ela sempre espera que o pai faça alguma coisa por ela. Ela nunca assume a responsabilidade sobre o que ela precisa fazer. A responsabilidade sobre o que Deus já colocou na mão dela. Agora, uma criança não faz isso. É normal, irmãos, uma criança precisar de orientação o tempo todo. Precisar que o pai proteja ela o tempo todo. Por quê? Porque uma criança, às vezes, é insensata. Ela atravessa a rua correndo. Ela pula de um lugar onde não deveria pular. A criança, ela precisa disso. Só que a nossa fé, com o longo do tempo, ela precisa amadurecer. A gente precisa sair desse tempo no qual a gente começa ano e sai ano pedindo alguma resposta de Deus para o ano que vem, alguma palavra de Deus para o ano que vem, alguma coisa diferente de Deus para o ano que vem, sendo que Deus não vai mudar. Então, essa visão, utópica, essa visão de cinema, de que Deus vai preparar algo, perfeito para você, essa visão que a teologia da prosperidade colocou no nosso coração, de que depende de você, tudo exclusivamente de você, aquilo que você vai produzir no próximo ano, essa visão torna a nossa fé uma fé imatura. E eu quero chamar a tua atenção para esse texto que nos explica como todo cristão deve entender e viver a vida. Então a gente vai ver nesse texto basicamente isso, como todo cristão ele deve entender a vida e como ele deve agir nessa vida. E esse texto que a gente leu, se você não sabe, ele se encontra no final do Sermão do Monte. E eu não sei se você conhece o Sermão do Monte, é aquele onde o Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. Amado, o Sermão do Monte é o maior sermão na Bíblia e é um sermão pregado por Deus. Imagina, se Deus viesse e pregasse uma palavra, a gente deveria ouvir, sim ou não? Com certeza. Agora a gente está no final desse sermão. Se você for olhar em algumas traduções aí, vai começar assim, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, na minha tradução está assim, todo aquele, pois. O que eu estou querendo dizer com isso é que essa é a conclusão do sermão. Jesus está chegando agora no final do sermão e ele quer fazer com que a gente entenda o que tudo aquilo que ele falou no sermão tem que reverberar na nossa vida, como tudo aquilo precisa ter impacto na nossa vida. Porque lembra você, no início do Sermão do Monte, logo no capítulo 5, ele falou sobre as bem-aventuranças. E ali ele está falando sobre o quê? Sobre o caráter do cristão, como esse cristão é. Ele fala, bem-aventurados sois os pobres em espírito, Ele fala que, depois ele fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, ele fala sobre o caráter do cristão, como o caráter do cristão vai influenciar a vida aqui na terra. E aí, depois disso, no capítulo 6, ele vai começar a reinterpretar o Antigo Testamento, a lei. Aí ele fala, olha só, não basta só você não adulterar. Se você apenas olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já pecou. Então, Jesus estava no Sermão do Monte mostrando para a gente qual era a natureza do crente. Quem esse crente é? Ele é o bem-aventurado. Como essa natureza do crente, ela tem impacto na vida, ou seja, como o sal e como a luz. E ele também fala como o crente é na sua essência. Ele não é apenas uma pessoa que deixa de fazer coisas. Ele é uma pessoa que se preocupa com o seu pecado, com a sua vida. E depois, no capítulo 6, no capítulo 7, ele fala que esse crente tem que orar, esse crente tem que jejuar. Aí, em cima disso tudo, ele começa a falar assim, portanto, todo aquele, pois, que ouve que palavras, irmãos? O restante, o capítulo 5 e 6. Então, assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sábio, em algumas traduções aí. Na minha está a um homem prudente. Então, vamos começar a entender aqui, e a nossa primeira lição nesse texto é a seguinte, a gente vai aprender 4 lições aqui de Jesus sobre o resultado de viver uma vida cristã, sobre a sua direção. A gente vai aprender 4 coisas de Jesus aqui para nós, 4 lições sobre qual é o resultado de viver uma vida cristã com base na direção de Jesus. A primeira coisa será evidente que estamos vivendo na direção proposta por Jesus. A primeira lição
que você vai ter aqui é que quando você está vivendo uma vida na direção proposta por Jesus, isso vai ser algo evidente para você e para o outro. Beleza? Então vamos no texto agora. Versículo 24 e 25. Diz assim, ó. Todo aquele, pois, que ouve. Primeira coisa. Então, ele está falando sobre o quê? O capítulo 5 e o 6. Ele está falando agora que essa pessoa que ouve. E, amados, ouvir é diferente de escutar. Escutar, todo mundo escuta, mas ouvir é quando a pessoa dá atenção. Então, beleza, ele está falando, ó, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Então, ele começa a falar aqui sobre duas coisas que é evidente na vida de uma pessoa que está vivendo a vida dela com base na direção de Jesus. Primeiro, ela ouve, ela dá atenção, ela fica atenta. E a segunda coisa, ela põe em prática. Aí ele fala assim, ó, essa pessoa será comparada a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí agora ele dá uma comparação. Olha só como Jesus fala que não que será, que é a vida daquele que põe em prática o direcionamento de Jesus. Sabe como que é a vida dessa pessoa? Ela é comparada a um construtor que está construindo uma casa. Só que esse construtor aqui, diferente do que a gente vai ver depois, ele edificou a casa dele, as edificações, o prédio da vida dele, ele edificou sobre a rocha. Amados, você, não sei se tem algum construtor aqui, mas você edificar, você construir sobre um lugar que tem rocha, é muito mais difícil, para você cavar, para você se aprofundar. E a edificação só fica melhor quando ela fica mais o quê? Profunda. Então, Jesus está mostrando aqui que não existe para nós uma vida cristã sem sofrimento. Não é sofrimento do tipo assim, eu estou com câncer. Não, sofrimento de cavar dessa rocha. Não existe uma vida espiritual na qual não vai exigir de nós comprometimento. Não existe uma vida espiritual na qual, presta atenção, não existe uma vida espiritual nos termos de Jesus, que não vai exigir de nós comprometimento, esforço, suor. Para você cavar na rocha vai ser muito mais difícil do que você cavar na areia. Cavar na areia, como a gente vai ver, todo mundo cava. E é por isso que fica evidente na vida das pessoas que estão cavando na rocha, que é Cristo Jesus, fica evidente. Por quê, irmãos? Porque a gente vê naquela pessoa solidez. A gente vê na vida daquela pessoa continuidade. A gente vê na vida daquela pessoa frutos. Sabe por quê? Porque ela não descansa. O objetivo da vida dela. Então, amados, entenda que não existe uma vida cristã que não seja uma vida que vá exigir de você esforço para conhecer a Cristo Jesus. Se você, às vezes, e por que eu estou falando isso, irmãos? Porque às vezes a gente não vê os frutos da vida cristã na vida das pessoas. Eu não estou falando sobre, por exemplo, falta de santidade. Não estou falando sobre isso. A gente não vê os frutos, por exemplo, na área da segurança. A pessoa sabe que Deus é o pai dela. Só isso aí já tinha que estar todo mundo aqui tranquilo. Todos os seus problemas estão resolvidos. Deus é seu pai. Né? Bom, isso é melhor do que ter um pai terreno. Deus é o seu pai. Agora pensa nisso, irmãos. Pensa. Se Deus é o seu pai, você precisa se preocupar com o dia do amanhã? E por que, irmãos, a gente vive numa sociedade tão ansiosa assim? Tão preocupada quanto a nossa? A gente não vê resultado, sabe por quê? Porque a nossa vida, o nosso comprometimento com Cristo é raso. Tem um pastor chamado Luiz Saião, que ele fala assim, que a igreja brasileira é como se fosse um lago, enorme, gigantesco. Você olha assim, lindo, passarinho voando, pedalinho passando, ao redor aquele gramadinho bonito, mas tem 1 palmo de profundidade. É belo, é bonito, é maravilhoso, mas não tem esforço. Não existe uma vida na qual o fundamento seja a rocha mais alta, Cristo, se nós não entendermos que essa vida vai exigir de nós o esforço. É por isso que ele falou no Sermão do Monte o quê? Que aqueles que são amigos do noivo, eles vão jejuar, eles vão ter uma vida de oração. Agora, a gente não ora
para ganhar alguma coisa de Deus. A gente ora por quê? Porque a gente ora. A gente é o tipo de pessoa que fala com o Pai. Ninguém aqui precisa ganhar dinheiro do seu pai terreno para falar com ele. Você precisa? Seu pai terreno toda hora tem que te dar um dinheiro para você ir lá e falar com ele. Então Deus tem que ficar te dando alguma coisa para tu ir falar com ele? Não. Tu ora por quê? Porque Deus é teu pai. É simples. Você não precisa passar por um problema para orar. Você não precisa passar por um problema para jejuar. Jejuar é um estilo de vida. Você jejua por quê? Porque eu jejuo. Eu sou o tipo de gente que jejua agora. É isso que eu sou. Não jejuo para ganhar alguma coisa de Deus. Eu jejuo por quê? Porque eu sou o tipo de gente que jejua. E isso, amados irmãos, é uma coisa que precisa estar na nossa mente, no nosso coração. É por isso que eu falei que a primeira lição é: será evidente que estamos vivendo na direção proposta de Jesus. Sabe por quê? Olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 25. E a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. A primeira coisa que a gente observa é que tem que ter um resultado. A vida cristã precisa ter um resultado prático na nossa vida secular. Precisa haver um resultado, e eu repito, não é apenas não cometer um pecado que você cometia antes. Precisa haver um resultado prático de confiança, de segurança, de não ter tanto controle nas coisas. Não, eu preciso fazer isso, porque senão meu casamento vai acabar e tal, porque eu preciso fazer aquilo lá no meu trabalho, porque senão amanhã não vai ter o dinheiro para me comer. Não! Eu não preciso estar controlando tudo, porque aquele que diz que cuida dos passarinhos, que cuida lá da flor no campo, ele cuida de mim. Só que, amados irmãos, isso tem que ser colocado em prática. Não adianta a gente ficar ouvindo: ah, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Aí na hora que o problema vem, a gente se desespera. É o que ele está falando aqui, ó. Essa casa alicerçada na rocha, ela não cai. Só que ela passa por problemas. A chuva cai, o vento sopra. Ou seja, ele usa exemplos aqui que acontece com qualquer um. É inevitável a chuva cair sobre a nossa cabeça. Não é inevitável, irmãos? É inevitável que problemas venham sobre a nossa vida. É justamente quando vem o problema é que nós vamos entender e que as pessoas verão que nós somos aqueles que estão alicerçados na rocha. Não será quando ninguém estiver olhando, porque a chuva cai sobre todo mundo, o vento sopra sobre todos. E é isso que ele está falando aqui. Vai ser evidente para você. Você vai começar a perceber que você lida com os problemas de uma forma diferente que o ímpio. Por quê, irmão? O ímpio não sabe que tem um pai. Você sabe. O ímpio não sabe que se colocar as palavras de Deus em prática, terá resultado. Você sabe. E isso é uma realidade sobre a sua vida. Então, amados irmãos, essa é a nossa primeira lição. E eu tenho algumas aplicações sobre isso. A primeira é: Jesus merece a sua atenção porque Ele é o Filho de Deus. Você tem dado ouvidos a isso? Essa mensagem aqui, o que eu estou lendo aqui, você está percebendo, eu só estou lendo e explicando. Se quem está dizendo isso aqui é o Filho de Deus, você tem que dar atenção para isso. Nossa segunda aplicação é: a vida cristã é marcada por intensidade na busca por Deus. E isso tem sido uma evidência na nossa vida. Amados, nós somos intensos quando a gente tem um novo relacionamento, como a gente tem novas amizades. Nós somos intensos quando a gente tem novos desejos, novos planos. A gente senta, a gente quer fazer o planejamento do ano inteiro, a gente quer fazer tudo, porque a gente acha que... A gente é intenso com isso. Agora eu te pergunto, você nunca terá uma vida cristã relevante se não houver intensidade. Essa intensidade, irmãos, é para cavar mais fundo. Essa intensidade não é não cometer erros, pelo contrário. Os momentos em que Pedro mais cresceu no Novo Testamento, na sua fé, foram os momentos em que ele falhou. Ele estava lá, Jesus falou: pode vir, anda sobre o mar aqui, vem. Ele foi e caiu. Sabe por quê, irmãos? Ele não desapareceu no mar, porque ele estava alicerçado na rocha. Jesus está preparado para você cometer seu erro. Ele não está se preocupando assim: essa pessoa vai errar e agora vai tudo acabar. Não. Quem está preparado para suprir no momento que você precisar é Jesus, porque Ele sabe que você vai errar. Agora,
você precisa dar esse passo de fé. Você precisa colocar em prática. Foi isso que o Pedro fez. O Pedro falou: Senhor, eu posso ir até com você? Pode vir, vem. Ele caminhou sobre as águas, mas caiu. Mas ele não desapareceu porque ele estava alicerçado na rocha. Terceira aplicação: todo cristão maduro se torna uma pessoa sólida dentro dos processos. Esse deve ser o caminho natural de todo cristão. E é o que não acontece, irmãos. Nós vemos pessoas que ainda estão apostando todas as suas fichas em colocar um copo d'água na frente da televisão. A gente vê pessoas que estão apostando todas as suas fichas em fazer uma campanha de oração. Não tem confiança na palavra. Nenhuma. Ah, não, se eu fizer aquela campanha, Deus vai fazer. Irmãos, Deus quer que você tenha solidez dentro dos processos. É isso que vai mostrar para o mundo que nós somos pessoas diferentes. O Martin Lloyd Jones, um antigo pregador, ele falava assim: a igreja não é um hospital de doentes, a igreja é o exército de Deus vivo. Porque a gente fica nessa, não, é um hospital de doentes, mas ninguém cura nunca, ninguém amadurece nunca. A gente precisa ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Então, é sinal para mim e para você o seguinte: é evidente que estamos andando no caminho do Senhor, que nós estamos andando sobre a direção do Senhor. E repito, eu não estou falando aqui apenas de não pecar. Amados, eu não estou falando aqui apenas de sexualidade. Eu não estou falando aqui de não trair o esposo, não trair a esposa. Não estou falando disso. Eu não estou falando de ser uma pessoa paciente. Não, eu estou falando de ser intenso na sua busca por Jesus. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava lendo um livro essa semana, se chama Chega de Regras, de um psicólogo chamado Larry Crabb. Aí no livro, ele fala que quando ele vai fazer os aconselhamentos dele, ele também é pastor, chegou uma irmã, uma vez, que ela trabalhava muito. Ela tinha uma empresa muito grande, e ela trabalhava, o marido dela não precisava trabalhar, e ela deu a vida dela por essa empresa. Ela ia à igreja e tal, mas ela dava, repito, intensamente a vida dela por essa empresa. Repito, ela dava a vida dela por essa empresa. E aí ela está lá, dando a vida por aquilo e tal. E ela não percebeu que em dado momento da vida dela, ela controlando tudo, ela achando que tudo estava sob o controle dela, o marido dela, em dado momento, começou a falar mal dela para o filho. E aí o filho foi crescendo, foi não gostando das atitudes da mãe, e aí quando os dois se divorciaram, o filho não queria ver a mãe pintada de ouro. E aí a mãe perdeu o marido e perdeu o filho. E aí, quando chegou a hora de resolver o problema, que ela queria se reconciliar com o filho, sabe qual era agora a nova meta da vida dela? Eu quero meu filho de volta. Olhando, aparentemente, parece o quê? A coisa correta a fazer. Só que, repito, você não vai construir uma vida sólida diante dos processos se não for em Cristo. Então, o que ele aconselhou a ela foi o seguinte, ele falou: olha, não adianta. Você só trocou o objeto daquilo que você está construindo sua vida. Antes, era ter controle financeiro, era ter tranquilidade financeira, antes era ter uma família. Esse era o seu objetivo, isso era onde você estava alicerçando. Mas quando isso acabou, agora era ter um filho, era conseguir o amor do filho de volta. E sabe o que acontece conosco quando a gente coloca outra coisa na nossa vida para ser o alicerce? A gente vira uma pessoa controladora e ansiosa. As duas marcas, se você quiser saber se você tem algo na sua vida que está fazendo você andar em outro caminho, eu não sei esse caminho, é só você perceber o que te deixa ansioso, o que te deixa controlador demais. E é isso que ele falou para ela: olha, não adianta, você só mudou, o que você precisa fazer é colocar Cristo novamente em primeiro lugar. Ele precisa ser a rocha mais alta, e a relação com o seu filho, ela será reconciliada, sabe por quê? Porque você tem um pai. Você precisa confiar que o Pai que está nos céus, Ele sabe o caminho que é melhor, e Ele pode fazer um milagre muito maior do que você imagina. Só que, amados irmãos, entendam, como eu falei, às vezes a gente não está colocando o nosso fundamento em algo ruim. Não, às vezes em algo bom. Mas mesmo assim, esse algo bom pode se tornar uma coisa e que traga ansiedade e controle para o nosso coração. E a última aplicação é: precisamos estar profundamente alicerçados em Cristo, na rocha. Amados, profundamente alicerçados. Não é superficialmente alicerçados. Isso é uma coisa
que, como eu falei, vai exigir de você e de mim um comprometimento muito maior do que a gente tem nesse ano. E é por isso que eu falei no início. Às vezes, a gente está preocupado com outro ano, com os problemas que virão, se a gente vai dar conta. E a gente não está preocupado com como nós podemos melhorar a nossa relação com Jesus no ano que vem. O quão profundo nós podemos ser dentro dessa relação. O que a gente pode começar a abrir mão dentro dessa relação? Porque eu tenho certeza que Jesus tem pedido para você abrir mão de coisas. Ele tem falado, olha aí o seu celular. O maior problema nosso atualmente é o celular, o que tira mais nosso tempo, é o que tira mais o nosso amor por Jesus. E nós, só por vaidade, a gente não acha que o celular é um problema na nossa espiritualidade, né? Principalmente as pessoas mais jovens. As pessoas mais velhas não têm tanto têm o contato, mas assim, eles não são tão influenciados assim. Os mais jovens, irmão, ele vive lá o tempo todo na internet. Ele acha que ele pode ver todos os blogueiros famosos, ele pode assistir todas as pessoas do Instagram, que nada vai influenciar a vida dele, porque ele é perfeito. Amados, a gente é influenciado por um amigo. Agora imagina você ficar 7 horas do seu dia no celular, vendo a vida dos outros. Tu acha que isso não vai te influenciar? Tu acha que isso não vai trazer ansiedade? Você acha que isso não vai trazer controle sobre você? E você precisa entender que ter uma vida profunda com Jesus é isso, é gastar tempo. O nosso bem mais precioso é o tempo. Então, se você gasta tempo com o seu Instagram, com o TikTok, com o Kawaii, com qualquer coisa, irmão, você precisa ter atenção com isso. O seu Instagram, ele precisa ser um meio de quê? De edificar a sua vida. Ele não pode ser um meio de entretenimento. Você precisa entender isso, irmão. Pelo amor de Deus, esse é o maior problema. Olha, 50% da sua espiritualidade vai ser resolvida se você entender que o Instagram não pode ser, porque você não tem controle, eu também não, ninguém tem, não pode ser um meio em que você busca entretenimento. Vai ver um filme, mas não fica no Instagram. Vai ver uma coisa no teatro, mas não fica no Instagram. Sabe por quê? Porque o Instagram, ele vai te viciar no entretenimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí está falando assim, pô, mas parece uma coisa tão simples. Mas eu estou te falando, irmão. Faça um propósito com seus olhos no ano de 2025. Faça um propósito com a sua mente no ano de 2025. E use as redes sociais apenas para se edificar. Tu vai ver, tu não vai ficar 10 segundos no Instagram. Na hora que tu vê 3 mensagens ali, não tem mais nada, vai sair. Não tem o que fazer, pô. Agora, se a tua vida na internet for apenas ver a vida dos outros, com certeza isso vai te influenciar. 90% vai influenciar. É óbvio que vai influenciar. Então, se a gente é profundo com as coisas do mundo, porque tem coisa que a gente sabe de todos os blogueiros. Sabe o que está vendo na vida do fulano? Sei. Pô, ele está fazendo isso, ele faz aquilo, o nome da filha dele é esse, o nome da filha do outro é esse, aí isso está acontecendo, aquilo o outro fez isso e tal, isso e aquilo. Às vezes as pessoas falam assim, tu sabe da vida do Natanzinho? Que ele está com a outra mulher lá. Irmão, não sei, irmão. Não quero saber da vida do Natanzinho, não estou nem aí para o Natanzinho. Você está entendendo? Porque, amado, você precisa entender isso. Agora você pergunta, qual é o nome dos 12 discípulos? Ninguém sabe. Não é óbvio que tem alguma coisa de errado? Não é óbvio? Não estou falando de saber ficar lendo muito a Bíblia e gravar versículo, não, irmão. Eu estou falando, se você não aprofundar a sua vida nisso, você está perdendo seu tempo. Vindo aqui só domingo à noite. Você está perdendo o seu tempo, porque depois, quando o problema vier, quando a chuva cair, quando o vento soprar, você vai ser como todo mundo. Vai ser uma água de salsicha. Vai passar e vai te levar, como qualquer um. Não vai ter firmeza, não tem solidez, não tem força, não tem coluna, não tem profundidade. Aí vem o problema, bate, cai. Aí vem outro, cai. A maior relevância que nós precisamos ter como igreja hoje é saber que nós não somos pessoas controladoras e ansiosas. Então, a primeira lição, que eu já demorei muito, e as outras serão mais rápidas, será evidente que estamos vivendo na direção proposta por Jesus. Então, agora é uma avaliação pessoal nossa, minha. O tempo todo que eu estudava sobre isso, eu ficava pensando, Senhor, eu estou perdido, eu preciso me aprofundar mais. E não é ler livro, é se aprofundar em conhecer a Cristo, irmão. Isso vai muito além. A segunda lição é, desafios, problemas, provações não são fatores que dizem se você está vivendo a vida cristã na direção de Jesus ou não. Sabe por quê? Olha só o que o texto diz, no versículo 25.
Perdão, versículo 26. E a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, versículo 27. E a chuva caiu, os rios encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Você vê, o problema vem na vida daqueles que estão andando no caminho e daqueles que não estão andando no caminho. A chuva cai sobre todos. Ou seja, eu estou vivendo uma aprovação na minha vida. Isso é sinal que eu estou no caminho? Não. Eu estou vivendo uma aprovação na minha vida. Isso é um sinal que eu estou no caminho? Pode ser. Mas isso não quer dizer que você está andando no caminho ou não. Então, aprovação, sabe por que isso, irmãos? Porque as provações são inevitáveis. A gente precisa estar com isso na nossa mente. A gente precisa ir para o próximo ano maduro. E maduro é o quê? É aquela pessoa que se antecipa aos problemas. Então, o problema não me pega de surpresa. Eu fui mandado embora. Irmão, acontece. Acontece com todo mundo que tem um CPF é mandado embora um dia. Tá tranquilo. Primeira aplicação sobre esse tema aqui é: se eu viver apenas para buscar uma vida melhor, eu posso sucumbir, ficar ansioso e desanimado. Então, se eu começar o meu ano de 2025 apenas pensando em ter uma vida melhor, seja ela financeiramente, seja ela no meu casamento, seja ela dentro da igreja, seja ela, se você começar o seu ano de 2025 apenas assim, eu quero ter uma vida espiritual melhor, você pode sucumbir. Sabe por quê? Porque o processo da nossa vida não pode começar tendo qualquer outra coisa como fundamento. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Não é apenas buscar uma vida melhor, é saber que ela é movida pelos processos. O que move a vida dela é se ela está tendo uma vida boa ou ruim. O que move a vida dela não é o amor que ela tem por Jesus, o quanto ela cresce nesse amor por Jesus. Sabe por quê, irmão? Como eu falei, os problemas são inevitáveis. O ano de 2025 virá, você pode achar essa mensagem uma mensagem um pouco racional demais, direta demais, mas o ano de 2025 vai vir e ele trará suas bênçãos e trará os nossos dilemas, os nossos problemas. E o que Jesus quer de nós, nesse próximo ano? Que a nossa vida esteja mais profunda em Jesus. Quarto, nenhum processo pode impedir os propósitos de Deus em nossas vidas, pois estamos seguros na rocha. Amados, lá em casa, eu já contei esse testemunho aqui alguma vez, provavelmente. Mas como você sabe, eu já tive um problema com droga e em determinado momento da minha vida eu fui preso. Esse processo que a minha família passou e esse processo que eu passei não impediram o propósito de Deus se cumprir na minha vida. Só que foi necessário um processo. E o que eu quero dizer para você é, os processos que você está passando, a chuva que está caindo, o vento que está soprando, irmãos, eles não vão impedir os propósitos de Deus para a sua vida. Tenha fé nisso. Sabe por quê, irmão? Porque é isso que Deus nos promete. Ele fala que não mente, que não muda, que Ele é fiel, mesmo como nós somos infiéis. Então, nós podemos considerar que a chuva pode cair. Eu posso até não estar aguentando, mas eu não estou confiando em mim, na minha força, no quão bom eu sou no que eu faço. Eu confio em Cristo, porque Ele me deu coisas que eu jamais imaginaria de ter. Amados irmãos, quanto mais a gente aprofunda os nossos olhos em Cristo, quanto mais a gente enxerga isso e aprofunda o nosso coração nisso, fica mais fácil para a gente perceber as coisas, perceber a graça. Olha para a sua vida, o quão alvo da graça de Deus você já não foi, o quantas coisas Deus já não fez por você, que você não merece, assim como eu. Eu viro e mexo, eu falo lá na igreja, irmãos, eu não plantei tudo, quer dizer, nem tudo que eu plantei eu colhi, porque senão eu estava ferrado. Imagina se você colhesse tudo que você plantou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é fiel. Agora, quem ouve essas minhas palavras e põe em prática. Então, eu sei que Deus é fiel, beleza? Está aqui, certeza. Agora, como isso vai se manifestar na prática? Eu não vou me desesperar por causa de qualquer coisa. É simples.
Aí você fala assim, pô, mas é complicado, é isso e aquilo. É, irmão, mas você tem que colocar isso em prática na sua vida. E a nossa penúltima lição, versículo 26. É possível vivermos ouvindo Jesus, mas sem seguir a direção dele. Olha só, mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, é possível que muitos que ouvem as palavras de Cristo não estejam seguindo o seu caminho. É possível que essas pessoas que ouvem Cristo nem tenham nascido de novo e nunca vão experimentar os resultados de estar alicerçado na rocha. Não colocar em prática, ou seja, não ter intensidade. Sabe o que é não colocar em prática, irmãos? É ser um crente que só vem para o culto domingo, que não participa da vida da igreja, que não participa. Sabe por quê, irmãos, eu estou falando isso? Não é porque eu sou pastor agora, não, mas é porque isso faz sentido. Se Deus é nosso Pai, Cristo é o nosso noivo, nós somos a noiva de Cristo. Aí eu amo Cristo, eu amo Deus, mas eu não amo a igreja. Eu não participo dos pequenos grupos, eu não me envolvo nas coisas que eu posso me envolver, eu não coloco o meu talento em prática nas coisas que eu posso colocar, e eu quero crescer em Cristo. Não vai crescer, é impossível. Sem a igreja, como Calvino falava, a mãe dos fiéis, aquilo que nos alimenta, nós não vamos crescer na fé, irmãos. Não existe vida cristã relevante fora da igreja. Não existe isso. Você precisa se envolver com a igreja. Essa pessoa que é insensata, ela é insensata por quê? Porque ela é imatura, ela não tem juízo. Insensato significa uma pessoa que não tem juízo. Você vê como é que faz sentido isso? Quem não tem juízo, irmão? Uma criança não tem juízo, ela tem que ser controlada o tempo todo. Você tem que ficar de olho, que a qualquer momento ela pode fazer alguma coisa errada. Esses dias eu estava lá olhando um filho de uma amiga, aí ele tem 1 ano, eu acho, aí ele estava andando assim, para lá e para cá, aí eu estava lá olhando, segurando e tal. Mas, irmãos, quando eu virei o olho para o lado, assim, coisa de 1 segundo, ele caiu de cabeça no chão. Meu Deus do céu, meu coração ficou como? Falei, caraca, mano, meu Deus, fiquei desesperado assim, só que eu fiquei quieto, né? O pai e a mãe veio, abraçou assim, e eu fiquei pensando assim, irmão, é gente assim, ó, não tem jeito. Qualquer coisinha a gente está caindo de cabeça no chão, é fácil. Insensato, não tem juízo nenhum, a gente não tem juízo, irmão. Você está entendendo? Só que Deus está nos chamando para uma vida de maturidade. Edificou a sua casa sobre aonde? Onde essa pessoa edificou? Sobre a areia, ou seja, ela é empolgada, ela é superficial, ela é rasa, ela quer tudo fast food, né? A gente quer ir no lugar e comer o mais rápido possível, falar com as pessoas o mais rápido possível, a gente quer uma mensagem o mais rápido possível, por quê? Quer dizer, isso constrói o quê? Crentes superficiais. Pessoas que não mastigam a mensagem, que não debulham a mensagem, que não mergulham na mensagem. Então, a característica que eu queria mostrar aqui, essa terceira lição é possível, então, eu e você vivermos ouvindo Jesus, mas sem seguir a direção proposta por Ele. Então, é possível que você esteja aqui, entre nós aqui, assim como eu. O tempo todo, Jesus está falando, e você não ouve. Você sai, ouve e não põe em prática. Sai, ouve e não põe em prática. Sai, ouve e não põe em prática. Aí você está esperando um milagre para o próximo ano. Irmãos, não tem milagre. Você precisa ouvir e colocar em prática e ir. Não existe vida cristã sem intensidade. É por isso que não assumimos as nossas responsabilidades. Uma vida cristã superficial, ela é caracterizada por não ter solidez em Cristo. E a nossa quarta e última lição, versículo 28. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ou seja, Jesus viveu essa vida que foi proposta a nós. Isso nos mostra que essa é a verdadeira forma de viver. Sabe por que as pessoas ficaram maravilhadas com Jesus? Porque ele era intenso. Porque ele vivia o que ele pregava. Sabe o que dava autoridade para Jesus? Porque ele não falava que era bom orar e não orava. Ele não falava que era bom jejuar e não jejuava. Ele não falava que era bom ser essa pessoa pobre em espírito, ser essa pessoa paciente, ser essa pessoa que não cobiça. Ele fazia.
ele vivia isso na prática, e isso dava autoridade. Então as pessoas olhavam e falavam assim, cara, que coisa maravilhosa. Isso revestia Jesus de autoridade. Por quê? Os escribas e os fariseus, eles só falavam. Eles vinham, ouviam e falavam, essa mensagem é lá para o fulano lá, essa mensagem é para o ciclano, essa mensagem, uma pessoa lá precisava ouvir essa mensagem. Eles iam lá, davam o dízimo, do cominho, da hortelã, faziam as coisas mais minuciosas, mas na hora de honrar o seu pai e sua mãe, não honravam. Essa era a vida dos fariseus, essa era a vida dos escribas, ou seja, eles não viviam na prática o que eles pregavam. Então, Jesus não. Agora, se o Filho de Deus desceu do céu e veio à terra e viveu essa vida que eu estou propondo aqui, intensamente espiritual, intensamente em amor ao Pai, contanto que nos principais momentos da sua vida, o que ele fez? Ele foi falar com o Pai. Ele não foi tentar arrumar um plano para se livrar do problema. Pelo contrário, quando o discípulo que veio a ele querer livrar ele do problema, ele falou o que para esse discípulo? Ele falou, sai daqui, Satanás. Aí, quando veio um discípulo querer levar ele para dentro do problema, ele falou, vem cá, amigo. Né? Ele fez isso com Judas. E, às vezes, tem gente que diz que é amigo, mas fala assim, rapaz, isso aí não é para você não, está sofrendo muito. Mas isso está te levando para o propósito. Isso está te levando para Cristo ser formado na sua vida. Não, isso está exigindo muito, a igreja está exigindo muito de você. Você está sofrendo muito por causa disso, ninguém vai reconhecer isso. Ninguém vai olhar para você. Você está esperando isso, irmãos? Então, se nos falta autoridade, irmãos, nos falta tudo. Viver não é apenas tornar a nossa vida melhor. Viver é agradar e revelar a Jesus. Se essa é a verdadeira vida, todas as outras vidas são falsas. Ou seja, se Jesus desceu do céu e veio até nós e viveu essa vida intensamente em amor ao Pai, Ele pode exigir isso de nós. E será exigido isso de toda a terra. Só que essa vida de Jesus, que Ele exige dos seus, Ele nos deu. Nós somos salvos, irmãos, não só porque Jesus morreu na cruz por nós, mas porque Ele viveu a vida que nós não poderíamos viver. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas porque Ele viveu a vida que nós não poderíamos viver, ou seja, Ele cumpriu a lei que eu e você não poderíamos cumprir. Então é por isso que isso enche Jesus de autoridade, para exigir de nós que nós vivamos isso, mas não viver isso em busca de ganhar algo em troca. Viver isso em busca, irmãos, sabe do quê? Da graça de Deus, porque nós fomos contemplados pela graça. Eu sempre conto essa ilustração, mas eu queria contar mais uma vez. Imagine o seguinte, irmãos, imagine que você é uma criança africana, está passando fome, lá na África. Imagina isso, pensou? Agora pensa que você está junto com o Elon Musk, uma pessoa que não tem nenhum tipo de necessidade, tem tudo que ele quer, beleza? Essas duas pessoas estão aqui do meu lado. Imagine que eu desse um sanduíche de mortandela para o Elon Musk e para essa criança. Qual dos dois vão ficar mais gratos? A criança, porque ela tem necessidade, certo? Amados, Jesus fez isso por mim e por você. Nós éramos essa criança, a gente não tinha nada. Nós estávamos sujeitos aí ao inferno, sabe por quê? Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Porque como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 3, sabe o que ele falou em Romanos 3? Que ninguém busca a Deus, nem um homem sequer. Jesus Cristo nos colocou agora em uma relação com Deus. Então sabe por que a gente vive essa vida, irmão? Sabe por que a gente cresce em amor a Jesus? Porque Ele fez algo que não era impossível qualquer um homem fazer. Ele fez isso pela minha vida, Ele fez isso por você. Então não espere uma bênção maior. O ano de 2025, irmãos, ele é uma bênção porque você está lá. Você é a bênção. Você é essa pessoa que foi agraciada por Jesus, e agora, amados irmãos, você vive essa vida intensamente por Jesus. Você doa a sua vida por Jesus. Você entrega a sua alma, o seu trabalho, as suas finanças, o controle emocional, os seus relacionamentos a Jesus. Para ganhar alguma coisa? Não, porque você ganhou tudo que você não tinha. E, amados, tudo que nós não tínhamos, sabe o que era? Era a salvação. Isso era tudo que a gente precisava, irmão. E é por isso que eu usei essa ilustração. Então, a graça que nos salva, ela também é a graça que nos educa, que nos transforma. E muitos de nós
quer viver uma vida debaixo da lei. A gente pensa assim, não, eu vou ser transformado se eu fizer muita coisa para Deus, eu ficar... Não. Você precisa trazer a sua memória todo dia. Assim como a irmã falou bem no início aqui do culto, o que Deus fez na sua vida. Da onde Deus te tirou. Quantas vezes Deus salvou a sua vida. Como você não merecia nada e Deus te deu um casamento abençoado. Você, que todo mundo falava que não merecia. Irmão, presta atenção no que Deus já fez na sua vida. Traga isso todo dia à sua memória. Traga isso todo dia ao seu coração. E é isso que vai fazer você poder abrir mão de coisas que você nunca abriria mão. É esse amor que Jesus espera de nós, porque senão essa graça se torna uma graça barata. Ah, eu vou lá, eu amo Jesus, mas não tem intensidade. E o que Jesus quer de nós nesse próximo ano, e agora para a gente encerrar, amados, é isso. É que a gente vive uma vida intensamente em amor por Ele. Não tem segredo, irmão, não tem mistério, sabe? Não tem nada complexo, não tem nada revelador. É basicamente isso. Coloque Jesus como o que você vai cavar esse ano. O que você vai buscar nesse ano que vai começar. Pensa, pô, eu estou querendo uma empresa, eu estou querendo começar um negócio. Não, começa. Mas aquilo que você vai cavar com mais profundidade é Cristo. Você vai começar um negócio. Você vai dar sua vida por esse negócio. Mas você não vai dar mais a sua vida por esse negócio do que por Cristo. Ah, irmão, você vai se deleitar nisso. Ah, eu quero uma oportunidade nisso e naquilo. Você vai ter isso, Deus vai te dar, eu tenho certeza. Deus é seu Pai, Ele é bom, Ele pode fazer coisas inimagináveis por nós, nesse próximo ano. Mas, se você mudar, se você começar a cavar na areia, saiba que isso vai trazer para você uma vida cristã superficial. Qualquer um pode ter isso. Se você quer viver experiências grandes com Deus esse ano, se você quer contemplar Cristo, se você quer se aprofundar nisso esse ano, Deus está chamando você para isso. Não é o outro irmão que não veio, é a gente, irmãos. Deus está chamando essas pessoas que estão aqui, todos nós, para vivermos uma vida intensamente por Cristo, no próximo ano. E isso, irmãos, será a melhor coisa que vai acontecer na nossa vida. Eu tenho certeza, amém? Quero orar